Vamos de Explicando Direito. Explicando Direito, no microfone aberto. Um oferecimento de Lima e Pêgolo Advogados. Hoje no Explicando Direito vamos falar sobre a aposentadoria rural. Um direito garantido por lei, mas que ainda gera dúvidas entre os trabalhadores. Quem vai esclarecer tudo é a advogada especialista em direito previdenciário, doutora Amanda Pompeu. A diferença, explicando pra gente, né, sobre a aposentadoria rural e urbana e os requisitos para pedir o benefício. Doutora, o que exatamente é essa aposentadoria rural e como ela se diferencia da aposentadoria urbana? Bom dia e bem-vinda. Bom dia, obrigada pelo convite. Bom, a aposentadoria rural ela foi criada justamente para trazer uma questão de igualdade para os trabalhadores do campo. Então, a aposentadoria rural ela tem um fator de diminuição na idade desse trabalhador, em comparação com aquele que trabalha na zona urbana. Certo. Essa diferença, então, no período trabalhado, o que vale hoje, né, para quem trabalha no campo? Com relação à idade, nós temos uma diminuição para as mulheres de 7 anos e para os homens 5 anos. Então, o trabalhador urbano hoje, o homem se aposenta com 65 e a mulher aos 62, mas para a aposentadoria rural, a idade para a mulher passa a ser de 55 anos e para o homem 60 anos. Entendi. E os requisitos básicos, doutora, para o trabalhador rural conseguir se aposentar? O que ele precisa comprovar minimamente? A aposentadoria rural ela tem algumas peculiaridades com relação à documentação, porque a maioria desses trabalhadores tem essa dificuldade de prova, tá? Então, assim, existem vários documentos que auxiliam nesse processo, como documentos da propriedade, às vezes é um arrendatário, um meeiro, um comodatário, tem um contrato de comodato, enfim, mas a maioria deles, às vezes, está na condição de assentado, então não tem essa documentação. Mas tem notas fiscais, de insumos, compras, assim, nós conseguimos provar através até mesmo de certidões, certidão de nascimento do filho, que consta a profissão dessa pessoa como lavrador, como trabalhador rural, históricos escolares, declarações das escolas dos filhos, que também trazem essa atividade, né, de lavrador, entre outros documentos. Testemunhas também. Certo. Em relação à contribuição para o INSS, o trabalhador do campo, ele precisa fazer essa contribuição também? Não é necessária a contribuição, não é algo que impede essa aposentadoria, pelo contrário. Os trabalhadores rurais, e quando a gente fala em trabalhador rural, é bem importante esclarecer que são várias espécies de trabalhadores. A gente tem aquele empregado rural, que é CLT, que tem a carteira assinada, presta serviço para uma fazenda, geralmente. Nós temos o segurado especial, que vai ser aquele trabalhador rural em regime de economia familiar, tem uma pequena propriedade, um assentado, então ele produz ali para subsistência familiar ou até mesmo para venda, mas assim, em pouca quantidade. E nós temos também aqueles diaristas, né, os boias frias que a gente conhece, que prestam serviço como diária, mas também não tem vínculo. Nós temos eles são considerados como contribuintes individuais também. Então, existem várias espécies de trabalhadores rurais. Esses trabalhadores não precisam contribuir para o INSS. O empregado rural, por ser registrado, ele contribui porque o empregador dele acaba fazendo a contribuição que é obrigatória. Mas os demais não têm essa obrigatoriedade. Doutora, e se, por exemplo, o trabalhador ou a trabalhadora atuou ali na cidade por um tempo, na zona urbana, e aí depois, em determinada situação da vida, foi trabalhar na zona rural? Como é que faz? Junta ali o tempo de um e de outro? Como que esse trabalhador, essa trabalhadora vai conseguir se aposentar? Essa aposentadoria, nós chamamos ela de aposentadoria híbrida, justamente porque nós misturamos um período urbano com um período rural. Na aposentadoria híbrida, não tem a diminuição da idade. Então, não é mais 55 e 60 anos para mulher e para homem. A idade, ela permanece nos 62 mulher e 65 homem, mas tem essa facilidade de juntar provas. Por quê? Porque, às vezes, a pessoa não tem um tempo suficiente como urbano e nem um tempo suficiente como rural. Então, a aposentadoria híbrida, muitas pessoas confundem. Qual é o benefício? O benefício é justamente você se aposentar. Lógico que a idade não vai ter a diminuição, mas é a possibilidade de você somar esses períodos. Dentro da aposentadoria rural, existe na legislação, a gente tem uma
uma possibilidade que a pessoa, mesmo sendo trabalhador rural, se ela ficar até 120 dias por ano trabalhando na zona urbana, isso não vai descaracterizar a condição de trabalhador rural. Certo. Passou de 120, aí a gente já tem um problema para conseguir comprovar. Certo. E para a gente finalizar, doutora, quem por algum motivo teve o pedido de aposentadoria rural negado, o que fazer? Procurar um advogado especialista em direito previdenciário. Nós temos ótimos advogados no estado que são especialistas. É uma matéria que é muito sensível, ela depende de uma boa instrução de provas e é fundamental que antes do pedido administrativo já procure um advogado para não ter essa negativa. Entendi, já faz o trâmite Exatamente. todo correto ali para você não ter dor de cabeça, né? Tá certo. Bom, conversei com a advogada especialista em direito previdenciário, doutora Amanda Pompeu. Doutora, obrigado pela sua presença aqui no Microfone Aberto. Eu que agradeço.